pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma semana aí de aula. Eu deixei para vocês fazerem em casa algumas tarefinhas, né? Então lá na página 390 eu deixei o exercício número 3 e o exercício número 4. E a gente vai corrigir agora esses dois exercícios, tá bom? O número 3, ele fala assim: desenvolva as multiplicações para obter trinômios do segundo grau. Então a gente já aprendeu que quando a gente tem duas letrinhas iguais, aqui e aqui, e números diferentes, como que a gente pode fazer? Então, ó, a gente vai pegar o x e vai elevar ele ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Aí, a gente vai somar ou subtrair, dependendo da operação que tá fazendo aqui, esses outros dois números aqui, tá? Então, 2 mais 9 dá 11. E a gente vai multiplicar pela incógnita. Então, nossa incógnita aqui é x, então vai ficar 11x. E agora, a gente vai multiplicar esses números. 2 vezes 9, 18. Positivo com positivo vai dar positivo mesmo. Então, a nossa resposta foi x ao quadrado mais 11x mais 18. Ok? Aqui, ó, vamos elevar a incógnita ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado. Aí soma menos 2 mais 9 vai dar 7. Então, mais 7 multiplicado com a nossa incógnita. E 9 vezes menos 2, mais com menos dá menos, 9 vezes 2, 18. Então, aqui vai ficar menos 18, ok? Aqui, então, a nossa incógnita agora não é mais o x, é o y, né? Então, vai ficar y ao quadrado. Vamos somar aqui, menos 11 menos 3, menos 14. Então, vamos colocar aqui, menos 14 vezes y. Menos com menos dá mais. 11 vezes 3, 33. Muito bem. Aqui, agora é o a, não é? Então, vai ficar a ao quadrado. Mais 6 menos 4, 2 vezes a. Então, vai ficar 2a. Mais com menos, menos, 6 vezes 4, 24. E aqui a última, ó, o f é a nossa incógnita, então vamos elevar ele ao quadrado. Menos 5 mais 1, menos 4 vezes f, menos 4f. Menos 5 vezes 1, menos 5. Ok? Então, corrijam aí, que eu vou apagar pra gente fazer agora a número 4, tá bom? Agora, no número 4, a gente vai fazer o contrário do que a gente fez no número 3, tá? Então, no número 3, a gente tinha que pegar aqueles fatorado e abrir eles, né? Agora, eles estão abertos e a gente vai fatorar, certinho? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente vai pensar dois números que multiplicados dá menos 10 e somado dá 9. Então, vamos pensar que dois números que multiplicado dá 10. 5 vezes 2, não é? Se aqui é negativo, então eu tenho que pegar um positivo e um negativo. Então, pode ser menos 5 e 2 ou 5 e menos 2. Só que se eu somar o 5 com o 2, não vai dar 9, né? Vai dar 7. Então, não pode ser o 5 e o 2. Qual outro número que multiplicado e vai dar 10? 10 vezes 1, certo? Vai ter que ser um positivo e um negativo. Então, vamos pegar o 10 positivo e 1 negativo? 10 menos 1, 9. Exatamente o que eu preciso aqui, né? Então, vai ser o 10 e o 1. Então, vai ficar a mais 10 vezes a menos 1. Ó, 10 vezes menos 1, menos 10. 10 menos 1, 9. Ok? Agora aqui, vamos pensar em dois números que multiplicados vai dar 12. Pode ser 6 vezes 2, que dá 12, né? Eu acho que vai ser ele mesmo, ó. Como aqui tá positivo, ou os dois vão ser positivo, ou os dois vão ser negativo, porque negativo com negativo dá positivo, né? Aqui não é negativo, então eu já sei que vai ter que ser negativo. Então vamos pensar, menos 6 menos 2, menos 8. Então vai ser isso mesmo, tá? Então vai ficar x menos 2 e x menos 6, tá? Agora aqui, vamos pensar em dois números que multiplicados dá 3. Só pode ser 3 vezes 1, né? Ó, 3 vezes 1, 3.
3 mais 1, 4. Pronto, então aqui vai ser P mais 3 e P mais 1. Não importa a ordem, tá, gente? Podia ser P mais 1 e P mais 3, tá? A ordem não importa. E outra coisa, prestem bastante atenção para escrever a incógnita certa aqui, tá? A gente é acostumado a trabalhar sempre com X e a gente pega e escreve X em todo mundo. Mas não é, ó. Aqui é P, aqui é A, aqui vai ter Q, Z, J, tá bom? Tem que escrever certinho. Aqui, vamos pensar em dois números que multiplicado dá 27. Pode ser 9 vezes 3. 9 vezes 3 é 27. Mas vai dar 18? Não vai, né? Outros números que multiplicado vai dar 27. Pode ser 3 vezes 9. Também não vai dar o 18, né? Qual tabuada a mais que a gente tem? O 27. Pode ser... Deixa eu pensar. Letra D. Aqui, na verdade, ó, é 77, né? Então, dois números multiplicados que vai dar 77. A gente sabe de um bem... Quando a gente tem números iguais, qual que é um bem fácil que a gente sabe? Quando a gente tem 33, 44, 55, a gente sempre multiplica por 11, né? Então, 11 vezes 7. E se eu somar 11 mais 7, quanto que dá? Dá 18. Só que olha só, aqui a gente tem menos 18. Então, para dar menos 18, quanto que vai ser? Vai ter que ser os dois negativos, não é? Então, ó, se eu multiplicar os dois negativos, dá... negativo com negativo dá positivo. E menos 7 com menos 11 dá menos 18. Então, aqui, a gente vai colocar Q menos 11 e Q menos 7. Ok? Muito bem. Agora aqui, para dar o 24. Quem que a gente multiplica que dá 24? 12 vezes 2, 8 vezes 3, quem mais que dá 24? 6 vezes 4. Ó, a diferença tem que ser 2, né? Então, 6 vezes 4, 24. Vai ter que ser um positivo e um negativo, porque aqui tá negativo, né? Aqui tem que dar negativo, então, menos 6 mais 4, menos 2. Então, vai ser o Z menos o 6. Deixa eu fazer de outra cor aqui para diferenciar a resposta. O Z menos o 6 vezes o Z mais o 4. Certo? Letra F agora. Dois números que multiplicados vai dar 36. 6 vezes 6, só que 6 com 6 não dá 9, né? Dá 12. 9 vezes 4. Também não vai dar o 9, né? 12 vezes 3. 12 menos 3 dá 9, então vai ser o 12 vezes 3. Agora vamos ver quem vai ser positivo e quem que vai ser negativo. Aqui vai ter que ser negativo, não vai? Então, o maior vai ter que ser negativo. Então, aqui vai ficar o 12 negativo e ali o 3. Ó, menos 12 mais 3, menos 9, ok? Agora aqui, dois números que multiplicado dá 7, 7 vezes 1. Vai ter que ser um positivo e um negativo, ó, muito fácil, né? Porque a gente sabe que tem que dar 6, então vai ter que ser 7 menos 1. Então, o 7 é positivo e o 1 negativo. Então, vai ficar A mais 7 vezes A menos 1. Certinho? E aqui a última, ó. Dois números que multiplicados dá 30. 6 vezes 5 dá 30, só que 6 mais 5 não dá 13, né? Outro número que multiplicado dá 30. 15 vezes 2. 15 menos 2 é 13, né? Então, acho que vai ser esse mesmo. Se é negativo, vai ter que ser um negativo e um positivo. Só que aqui é negativo, então o maior vai ter que ser negativo e o menor vai ter que ser positivo. Ó, 15 menos 15 mais 2, menos 13. Menos 15 vezes 2, menos 30. Ok? Então, corrigimos aí a número 4.
Eu também deixei para vocês fazerem em casa aquela atividade complementar. Ela falava no exercício número 2, se eu não me engano, que vocês precisavam de umas figuras que estavam em anexo na apostila. Como vocês não têm a apostila, não tem como vocês terem essas figuras em anexo aí, né? Vocês podiam ter copiado, que vocês têm ela no plural, vocês poderiam ter copiado e cortado. Mas não se faz necessário isso, tá? Tanto que eu vou resolver com vocês sem ter essa figura em mãos, tá bom? Eu vou fazer ela com vocês só com o desenho mesmo, tá? Então, se vocês não fizeram, porque achou que não dava pra fazer sem as figuras do anexo, você pode pausar esse vídeo e fazer agora, tá bom? Porque não é necessário elas, tá? Eu esqueci de falar na aula passada isso, tá bom? Então, eu vou apagar aqui pra gente começar a corrigir ali. Então, vamos lá na atividade complementar. Ela fala assim: representação geométricas para a diferença de dois quadrados. O livro 2 dos elementos de Euclides contém 14 proposições que tratam do que usualmente designamos por álgebra geométrica ou geometria de áreas. A figura 1 refere-se à proposição 5 desse livro 2, traduzido do grego para o português pelo educador matemática Irineu Bicudo. A figura 2 retrata um dos mais antigos fragmentos de Os Elementos, encontrando entre os papiros de Oxirrinco, datado de cerca de 100 anos depois de Cristo, né? Com a mesma proposição 5. E aí ele tem ali a figura 1 e a figura 2 mostrando, né, essas proposições. A situação problema a seguir refere-se à mesma proposição 5 do livro 2 de Euclides, porém com símbolos e estilos de argumentação atuais. Vamos conhecer uma possibilidade de representar geometricamente a fatoração da diferença de dois quadrados, recorrendo à decomposição e à composição. Aí ele dá ali pra gente assim, ó, o quadrado ABC, que é esse quadrado que eu desenhei aqui pra vocês, tem lado de medida x. Então, aqui mede x, aqui mede x, x e x. E o quadrado FGCE, que é esse aqui, ó, FGCE, tem lado de medida y. Então, esses lados aqui medem y. Aí ele pergunta, qual é a área da região A, B, G, F, E, D? Então, ele quer só essa área aqui, tá vendo? Ele quer tirar essa parte aqui. Então, ó, eu vou até pintar aqui de laranja para vocês entenderem melhor, ó. Então, ele quer só essa área aqui, que eu tô pintando de laranja, tá? Então, a gente quer essa área, a gente vai excluir essa área aqui. Como que a gente pode escrever essa área? Bom, é só a gente calcular a área do quadrado inteiro e tirar a área desse quadradinho aqui. Qual que é a área inteira do quadrado? É o lado ao quadrado. O lado não é x, então vai ser x ao quadrado. Menos, qual que é a área desse quadradinho aqui? Ele não tem lado y, então a área dele é y ao quadrado. Então, vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado. Pronto, acabamos aqui a letra A, tá? Bem facinho, né? A letra B fala assim: a mesma região A, B, G, F, E e D. A, B, G, F, E e D. Então, essa mesma região aqui foi dividida em dois retângulos por meio do segmento HF. Então, ele pegou e colocou um segmento aqui, ó. Chamou aqui de H e ligou aqui, ó, HF, tá? Escreva as medidas dos segmentos HF e do segmento AH. Qual que é a medida de HF, ó? HF é isso daqui. Qual que será que é essa medida? Se a gente fosse do H até o G, ia medir X, não ia? Só que a gente tirou essa medida aqui, que é a medida... Que medida é essa? Y. Então, vai ser X menos o Y. Então, HF é X menos Y. Ok? E a medida AH? AH, ó, é isso daqui, tá vendo? Qual que é essa medida? Se eu pegasse tudo isso daqui, seria X. Só que a gente tirou essa parte aqui, que é quem? É Y também, né? Então, vai ser a mesma coisa, ó. A H vai ser X menos Y. Certo? Tá, então fizemos aí a letra B. Eu vou pausar agora aqui. Vocês copiem isso
que eu vou desenhar as outras figuras que ele deu pra gente ali, tá? Pra gente conseguir enxergar melhor. Então agora eu desenhei pra vocês mais duas figuras. Essa daqui veio a partir disso daqui. Lembra quando ele construiu o segmento HF? Aqui, ó. Aí ele tirou essa área Y daqui. Aí o que ele fez? Ele pegou esse retângulo aqui, ó, e ele trouxe pra cá, tá vendo, ó? Esse F veio pra cá, o H veio aqui embaixo, o D foi pra lá e o E foi lá pra cima. Então ele tirou esse retângulo aqui e colocou ele aqui, certo? Aí ele fala assim lá na letra C. Agora, imagina que o retângulo EFED, que é esse daqui, foi colado ao retângulo ABGH, igual que eu fiz aqui com vocês. De maneira que o lado HF coincidiu com o lado GB. Então, esse lado HF coincidiu com o lado BG aqui, tá? Tá. Qual a expressão que representa a área do retângulo AEDH? Então, qual que vai ser a área de AEDH? Bom, então vamos pensar o seguinte. Qual que é a área disso daqui, desse rosa? Ó, a área do rosa era essa área aqui, que eu tinha aqui em cima, não é? Qual que é essa área? Vamos pensar o seguinte, ó. Aqui mede X. Aqui mede X. Quanto que vai medir aqui desse ladinho aqui? AH. O AH, a gente descobriu que mede X menos Y. Então, AH mede X menos Y. Então, a área do rosa vai ser X vezes X menos Y. E qual que é a área do azul? O azul era esse que estava aqui, não é? Então, ó, esse lado aqui, HF, que é esse... Cadê o HF? Ó, esse é o H. É esse lado aqui, né? Vai ser aqui, ó, o F, ó. O H lá pro F, é a mesma coisa que o G pro B. Então, esse lado dele aqui mede X menos Y, que é igual aqui, né? E quanto que vai medir esse segmento GD aqui, ou HD? É o mesmo aqui, né? Quanto que medir aqui? Y, né? Então, aqui mede Y. Então, como que a gente calcula essas áreas? Essa é a letra C, né? Então, a área do rosa vai ser X vezes X menos Y. E aí, a gente vai somar com a área do azul, porque ele quer as duas áreas, né? Qual a expressão que representa a área do retângulo AEDH? Então, vai ser X vezes X menos Y mais Y vezes X menos Y. Certinho? Vamos calcular, então, quanto que vai dar isso? Ó, X vezes X, X ao quadrado. X vezes menos Y, menos XY. Y vezes X, mais XY. Mais com menos, menos, Y vezes Y, Y ao quadrado. Menos XY mais XY, a gente pode simplificar e vai ficar X ao quadrado menos Y ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa área. A gente pode fatorar essa área, não pode? A gente pode escrever como sendo X mais Y vezes X menos Y. Tá? Lembra, né? Diferença de dois quadrados. O primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Certinho? Letra D. O que você pode dizer sobre a área das regiões ABGFD? ABGFD, então essa área aqui laranja, que está lá no item A, que a gente descobriu que é x ao quadrado menos y ao quadrado. E AEDH, que é esse daqui, ó. AEDH, que é x mais y vezes x menos y. O que a gente pode dizer sobre elas? Elas são iguais, não são? Por quê? Aqui deu x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui eu coloquei x mais y vezes x menos y. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Então pode colocar. Ele pergunta, né? O que você pode dizer sobre as áreas? Então escreve aí. Escreve não, corrige, né? Vocês já escreveram. Então elas são iguais. Aí ele pede para justificar. Aí você coloca, pois x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x mais y vezes x menos y. Certinho?
E aí a letra E fala o seguinte: a resposta do item D permite concluir que é possível igualar as expressões obtidas para essas áreas? Se possível, iguale e verifique algebricamente sua veracidade. Então é isso que a gente fez aqui, né? Eu vou até fazer aqui, ó, que vai ser a mesma coisa lá da letra D. Ele pede pra gente igualar o x ao quadrado menos y ao quadrado para ver se vai dar isso. Será que vai dar isso? Será que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x mais y vezes x menos y? Vamos fazer a distributiva aqui para ver se vai dar isso, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Y vezes x, mais xy. Y vezes menos y, menos y ao quadrado. Simplificamos aqui, então isso é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então deu igual, né? Então ele pergunta se é possível igualar as expressões. Então pode colocar aqui sim. E aí essa aqui é a nossa justificativa. Certinho? Muito bem. Agora a gente vai fazer o exercício número 2, tá bom? Então, corrijam esse daí que eu vou apagar, tá? Pra colocar o 2. Então vamos corrigir agora o número 2. Ele fala assim: agora você vai conhecer outra possibilidade de representação geométrica da fatoração da diferença de dois quadrados. A área da figura representa a expressão a ao quadrado menos b ao quadrado. Então vamos olhar primeiro para essa figura aqui. Ela representa a expressão a ao quadrado menos b ao quadrado. Por que ela representa essa expressão a ao quadrado menos b ao quadrado? Porque, ó, tá vendo que aqui seria um quadrado de lado A, né? Ó, aqui mede A. Eu esqueci de colocar... Ah, não tá aqui, né? Coloquei muito pra baixo, ó. Vou pôr mais pra cima, ó. Aqui mede A, aqui A e A. Só que daí... Então tá, então a área seria A ao quadrado. Só que tá vendo que ele tirou uma parte aqui que era o B? Então ele tirou uma área de B ao quadrado. Então, representa A ao quadrado menos B quadrado, certo? Aí ele fala que no anexo 1 é uma figura idêntica a essa, daí pra vocês cortarem e tal, mas não precisa, tá? Então, vamos responder só olhando para a figura agora, tá? Então, eu falo assim: quais figuras resultaram da decomposição? Então, quando vocês pegassem isso aqui e recortassem, que figura que ia formar? Eu desenhei aqui para vocês. Que figura que é essa daqui? É um trapézio, né? Então, quais figuras resultaram? Como a gente tem dois, então pode colocar 2 trapézios. Letra B. Essas figuras são congruentes? Elas são, né? Se você olhar, aqui tem lado B, ó, lado B. Aqui vai ser aqui que é o B, né? Aí aqui era o A menos o B. E aqui é o A, lado A. Se eu pegasse essa figura, ia ser a mesma coisa. Ia ter o lado B, o lado A menos B e o lado A, tá? Então, elas são congruentes? Pode colocar aí que sim. Não pede para justificar, então a gente só coloca o sim mesmo. Letra C. Represente algebricamente a área de cada uma delas. Então, como que a gente calcula a área de um trapézio? Bom, a área do trapézio é a base do maior mais a base do menor vezes a altura dividido por 2. Então, ó, a área é igual a base do maior mais a base do menor vezes a altura dividido por 2. Vamos olhar desse trapézio que eu desenhei aqui. Quem que é a base do maior? É o A, né? Então, vai ficar A mais a base menor, B. Do menor que eu digo, gente, é do menor lado, tá? Não é do menor trapézio, tá? Então, é a base do maior lado, a base do menor lado, tá? Vezes a altura. Quem que é a nossa altura? A nossa altura é isso daqui, não é? Quanto que mede isso, ó? Eu virei esse trapézio aqui, então é esse lado aqui. Tudo isso daqui não mede A, eu não tirei B daqui, então essa altura aqui, ó, é A menos B, tá? Então vai ficar A mais B vezes A menos B, que é a nossa altura, dividido por 2, certo? E aí eu posso fatorar isso daqui, ó. A mais B vezes A menos B, quem que é? A ao quadrado menos B ao quadrado, dividido por 2. O 2 é da fórmula mesmo, tá?
Muito bem. Aqui então tá a resposta da letra C. Aí a letra D fala o seguinte: justifique algebricamente por que a área da figura resultante após a composição é a soma das duas áreas obtidas no item C. Então, quem que é a figura resultante? Essa daqui, né? São os dois trapézios. Então, ele quer que a gente justifique algebricamente por que a área dessa figura aqui, da figura resultante após a composição, é a soma das duas áreas obtidas no item C. Então, se eu somar essa área obtida no item C, somar ela duas vezes, que aqui a gente descobriu a área de um trapézio. A gente tem dois trapézios. Então, se eu somar essa área aqui duas vezes, vai ser igual à área obtida dessa figura aqui. Vamos ver, então, isso? Ó, qual que é a área obtida aqui? Então, aqui, a área dessa figura aqui, é só a gente somar duas vezes a área do trapézio, não é? Então, vai ser 2 vezes a área do trapézio. Qual que é a área do trapézio? A ao quadrado menos b ao quadrado dividido por 2. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado dividido por 2. Eu estou multiplicando por 2 porque quando a gente soma duas coisas iguais, é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá? Então, é mais fácil de fazer. Ó, esse 2 eu consigo cancelar com esse 2. Então, vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. Lembra que a gente viu aqui que a área disso daqui era a ao quadrado menos b ao quadrado? Pronto. Então, mostramos que se a gente somar a área dos trapézios, a gente vai chegar na área dessa figura aqui. Certo? Muito bem. Aí, na letra E, aí agora, né? Ele fala assim: é possível agora responder com certeza ao questionamento do início deste módulo? Qual que era o questionamento do início do módulo? Deixa eu achar aqui pra ler pra vocês, ó. Deixa eu dar zoom aqui, que eu não tô enxergando. Ó, o questionamento do início do módulo era o seguinte, ó. A diferença de dois quadrados é diferente do quadrado da diferença de dois termos. Então, agora a gente consegue responder com certeza isso? Então, ó, o que é a diferença de dois quadrados? Então, a diferença de dois quadrados é eu pegar uma coisa ao quadrado, outra coisa ao quadrado e fazer a diferença delas. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Ele fala que isso é diferente do quadrado da diferença de dois termos. O que é o quadrado da diferença de dois termos? Então, agora a gente vai pegar dois termos e a gente vai elevar ao quadrado. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b ao quadrado? Não, né? Se a gente fatorar isso daqui, a menos b ao quadrado, o que a gente tem? A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E se a gente fatorar isso daqui, a gente pode escrever como sendo a mais b vezes a menos b. Isso aqui também pode ser a menos b vezes a menos b, e não a menos b vezes a mais b, né? Igual a gente tem aqui. Tá vendo? Então, eles são diferentes. Então, sim, né? A gente pode afirmar com certeza. Ó, é possível agora responder com certeza o questionamento do início desse módulo? Sim. Aí você pode escrever isso daqui, tá? Que a ao quadrado menos b ao quadrado... Opa, coloquei o b no lugar errado. Aqui, né? A ao quadrado menos b ao quadrado é diferente de a menos b ao quadrado. Ok? Então, tá respondido aí o questionamento do início do módulo, tá bom? Pessoal, então por hoje é só, tá? Aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa, lá na página 490, aqueles exercícios complementares, tá? Eles têm bastante coisa para ser feito, que nem a número 2, ela vai do A até o X. Vocês podem fazer, tá? Vai ser muito bom para vocês praticarem tudo aquilo que a gente aprendeu nesse primeiro módulo, tá? Mas eu não vou corrigir tudo na próxima aula, porque senão é muita coisa pra gente corrigir. Então, eu coloquei aqui o que eu vou corrigir, tá? Então, número 1, o A, o C e o E. Número 2, o A, o H e o O. Número 3, a letra C. E o número 4, a letra A e B, tá? Se vocês fizerem os outros exercícios e tiverem dúvidas,
vocês podem me mandar mensagem que eu ajudo daí vocês, tá? Ou se quiserem fazer tudo e me mandar foto de tudo feito, eu corrijo pra vocês, tá bom? Mas por vídeo eu não vou conseguir corrigir tudo, tá bom? Então eu vou corrigir esses daqui. Então eu peço que esses vocês façam para a próxima aula. Os outros daí vocês façam, pode fazer depois, de repente, no tempo livre de vocês, que vai ser bom até para vocês darem uma estudada e entender melhor os exercícios, ok? Então é isso por hoje. Tenham um ótimo dia, uma boa semana aí para vocês e até amanhã, tá? Tchau!